Então, o que é discipulado? Tá? Então, o que é o discipulado? Aqui o menininho está pensativo, aqui meio pensativo, né? O que é discipulado, tá bom? Então, eu também quero saber, você também quer saber, o Vomar quer saber o que é discipulado. Nós vamos ver alguns autores, como Mark Dever, tá? Vai definir para nós o que é discipulado. Discipulado, aí a palavra discipular é ajudar outros a seguir Jesus. Essa é a ideia do Mark Dever. Ele pega um pouquinho também do próprio Bonhoeffer, que Bonhoeffer é interessante que Bonhoeffer ele vem como livro-texto, porque a maioria das pessoas que escrevem hoje sobre discipulado, eles beberam na fonte de Bonhoeffer. Nós vamos ver que ele também bebeu na fonte de Bonhoeffer, outros também, mas ele definiu o discipulado como ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Discipular é exercer uma boa influência espiritual sobre alguém, de modo deliberado, de forma que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo. A ideia do Mark Dever não é aquela ideia da pessoa ficar sendo parecido somente com a pessoa que está discipulando, mas parecido com Cristo. É um trabalhando para ser parecido com Cristo e outro também trabalhando para parecer com Cristo, e aí o discipulador ajudando o discípulo em se parecer com Cristo. A vida cristã é uma vida discipulada e uma vida que se discipula, onde eu vivo discipulado, sendo discipulado pela palavra de Deus. Cada dia mais eu aprendo me relacionando ali com as Escrituras e automaticamente eu discipulo outra pessoa. Essa é a dinâmica que Mark Dever vai trazer para nós, está lá na Vida Nova, né, que é a editora, São Paulo, 2016, página 15. Você pode observar lá. Esse livro eu indico para você que está aí vendo comigo essa aula. O livro Discipulado é muito bom. Como ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Ele é da referência 9 Marcas, que é o ministério do próprio Mark Dever. Tem outros materiais. Entre lá no site dele que vocês vão ver muitas coisas boas. Tá bom? Não estou ganhando nada por isso não. Mas a gente sabe que ele é um homem que tem aí se preocupado muito dessa ideia da igreja e desenvolvimento dos ministérios eclesiásticos. A segunda definição de discipulado é desse pastor aqui, que foi também professor, o William Murray. O William Murray, ele é um escritor que começou a falar de discipulado em 1960. Então, discipulado, ele voltou a ser estudado nos últimos 50 anos, e ele, o William Murray, é um dos que desenvolveu esse retorno discipulado. Ainda que Bonhoeffer, em 1938, 39 ele faleceu, ele foi morto, mas 38, até antes um pouco, ele já falava sobre isso, mas aí nós podemos ver que o William Murray foi aquele que trouxe mesmo para as igrejas. Bonhoeffer, ele desenvolveu ali como um preso, injustiçado pelo governo, o governo não estava ali entendendo a ideia dele de ir contra o imperialismo do governo, mas o William Murray, ele já como um pastor, foi um colegão do Billy Graham. Ele saía nas caravanas do Billy Graham até pediu isso aqui. Eu estava na primeira igreja batista da Praia da Costa, ele dando um testemunho falando que ele trabalhou algumas vezes com o Billy Graham, onde o Billy Graham, antes de chegar com a sua jornada evangelística, com um trabalho evangelista, que ele era um grande evangelista, o William Murray já chegava com a equipe para desenvolver aquela vida da igreja ali, daquele local que eles estavam ali a fazer o evento. E ele foi e escreveu o livro Multiplicando Discípulos. Nesse livro, ele cita Billy Graham, onde o próprio Billy Graham falou que a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. A salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Esse livro, ele está na galeria da Igreja Multiplicadora, lá a visão de Igreja Multiplicadora. Se você quiser, você pode ver mais conteúdo dele lá no site igrejamultiplicadora.org.br. Tá bom? Lá também na livraria da Igreja Multiplicadora. Tá bom? Então, aqui a segunda definição de William Murray.
A terceira definição de discipulado é do Keith Phillips. Keith Phillips, ele foi um pastor que foi para uma comunidade bem carente, e lá as pessoas começavam a se converter, assim, um monte de pessoas se convertendo. Mas ao mesmo tempo que elas se convertiam, elas também saíam do vínculo ali diário da igreja. Mais ou menos se convertiu 200 pessoas, 150 daqui a um tempo já não estavam mais na igreja. Então ele começou a ter uma crise lá, ele conta nesse livro A Formação de Discípulo, ele começou a ver que o trabalho dele não estava dando frutos. E vários jovens iam lá ajudar ele. O que ele fez? Ele foi e começou a desenvolver uma estratégia a partir do momento em que ele leu Mateus 28, 19 e 20. Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E através desse ide, ele começou a observar que ele tinha que discipular aquele povo que estava ali. Não adiantava nada ele ficar ali trabalhando e não discipular as pessoas. Então, ele define que discipulado cristão é um relacionamento de mestre e aluno baseado no modelo de Cristo e seus discípulos, no qual o mestre reproduz tão bem no aluno a plenitude da vida que tem em Cristo, que o aluno é capaz de treinar outros para que ensine outros a ensinar outros. Ele pega a ideia de Cristo, quando o Cristo chamou os discípulos para estarem ensinando ele ali o Evangelho, e aí quando o Cristo saiu aqui da terra, na sua ascensão aos céus, ali em Atos 1:11, os seus discípulos continuaram fazendo aquilo que ele tinha ensinado os seus discípulos. Então a ideia dele é nós estarmos treinando os discípulos para que esses discípulos possam ensinar a outras pessoas. Nesse livro também ele tem até a ideia de que nós possamos trabalhar, em um ano, trabalhar com uma pessoa, onde eu trabalho com essa pessoa, e ela vai entender o Evangelho, e aí você vai levar essa pessoa a outra pessoa, para que essa pessoa possa transmitir o Evangelho para outra pessoa, e essa pessoa transmitir para outra pessoa. E aí, se nós fizermos isso a cada ano, e a cada ano tivermos, nós estivermos fazendo um discípulo, tá? Aí ele vai fazer aquela galeria lá de 1 mais 1 dá 2, no segundo ano 4, 8, e vai embora. Vai como uma exponencialidade. Então, o Keith Phillips, ele ensina essa ideia, não que automaticamente a gente vai estar discipulando alguém, ensinando o Evangelho, e essa pessoa vai se converter, e tudo isso em um ano. Não, ele fala que nós podemos ter uma experiência e podemos assim desenvolver essa estratégia, e pode acontecer que se a cada ano Deus nos dê graça de ter ensinar ele, e esse ensinar outro, tá? Nós podemos continuar essa cadeia de discipulado, e aí vamos discipular muita gente. Então, essa terceira definição é do Keith Phillips, tá? Ele tem essa ideia do mestre e aluno baseado no modelo de Cristo, e onde Cristo no qual o mestre reproduz tão bem no aluno a plenitude da vida que tem em Cristo, que o aluno é capaz de treinar outros para que ensine outros. Isso está no livro A Formação de um Discípulo, do Keith Phillips. Desculpa, antes aqui, Keith Phillips, ele também é da década de 80, por isso que eu peguei. Eu peguei um da década de 40, que é o nosso livro-texto, que é o Bonhoeffer, né? Eu peguei um da década de 60, 70, 50, mais ou menos, que é o Aylon Murray. Aí eu peguei agora o Keith Phillips, que é da década de 80, tá? Esse pastor aqui, esse líder da década de 80. E agora eu vou pegar uma ideia que o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento vai trazer sobre definição de discipulado. Os discípulos de Jesus, quando foram chamados ao discipulado, participavam da autoridade de Jesus. São enviados para os mesmos homens. Lá em Mateus 15, 24, com Mateus 10, 7, você vai ver isso.
para fazer as mesmas obras poderosas. Mateus 15, versículo 24. Diz o seguinte, 4. Ele lhes respondeu, eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15, tá? 24. Com Mateus 10, 7. Vamos lá, Mateus 10, 7. Está aqui. E indo pregar dizendo, o reino do céu chegou. Então, o próprio Jesus, ao chamar os seus discípulos ao discipulado, ele levou eles a entender que eles também teriam que pregar para as ovelhas de Israel, tá? Como está aqui em Mateus 15, 24, e também eles tinham que ir dizendo, o reino do céu chegou. Assim como Jesus, quando ele começou o seu ministério, ele falou assim, o reino do céu chegou. Ele também desenvolveu isso nos próprios homens, enviados para os mesmos homens, tá? Então Jesus veio para os judeus e automaticamente também os discípulos também começaram a pregar para os judeus, até porque muitos deles eram judeus, não é isso? Não é isso? Você que está me ouvindo aí? Então, e para fazer as mesmas obras poderosas, Marcos 3, de 14 a 15, Marcos 3, de 14 a 15. Vamos lá? Então designou 12 para que estivesse com ele, e os enviasse a pregar, e para que tivessem autoridade para expulsar demônios. Esses são os 12 que ele designou. Aí vai falar Simão, a quem deu o nome Pedro, e daí no 17, 18 até o 19, ele vai citar todos os discípulos que ele ali convidou. Então, a definição do dicionário achei assim fantástico, porque agora nós podemos observar que ele trouxe uma ideia de que Jesus, ele veio fazer uma obra discipular, convidou as pessoas que estavam ali querendo desenvolver com ele esse siga-me, e ele levou esses homens, tá? Enviou esses homens para as próprias pessoas que ele estava ali pregando. Eles são enviados tendo autoridade, participando da mesma autoridade que Jesus tinha, e são enviados para os mesmos homens, aqueles que Jesus estava ali pregando para eles. Tá bom? Então a ideia do discipulado, nós podemos observar aqui a definição do discipulado aqui, também do dicionário, podemos observar que é uma ideia de um viver, de um movimento de ciclo íntimo. Tá? Assim como Jesus pegou também as pessoas que relacionavam com ele ali, e pregava para elas que ele era o salvador da vida delas, assim também ele levou os seus discípulos a caminhar nessa mesma metodologia. É claro que depois, nós podemos ver depois em Atos 2, que aí o Espírito Santo veio e foi derramado para todas as nações, até hoje. Tem lá Mateus não, Atos 1:8, mas recebereis o poder que há de vir sobre vós, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Tá? Mas os discípulos de início, eles desenvolveram a vida discipular ali na Judeia, com o próprio Cristo Jesus. Depois eles foram para Samaria, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Tá bom, queridos? Então, observe aí essa dinâmica da definição do Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, tá? Que os discípulos de Jesus, quando foram chamados ao discipulado, participavam da autoridade de Jesus e são enviados para os mesmos homens. Nós vimos lá em Mateus e também nós vimos lá em Marcos. E a quinta definição que nós vamos observar aqui é do livro-texto que nós temos, que é de Dietrich Bonhoeffer. Tá? Ele fala o seguinte, olha só que interessante. Jesus chama ao discipulado não como ensinador e exemplo. Isso aqui eu achei interessante, que ele não ficou naquela mesmice de nós estarmos somente seguindo Jesus, mas em sua qualidade em Cristo, porque Jesus Cristo é o ungido de Deus, é o Filho de Deus que veio a essa terra.
Assim, neste breve trecho, anuncia-se Jesus e o que ele espera do ser humano. E nada mais. Nenhum louvor cabe ao discípulo por seu cristianismo dedicado. O Bonhoeffer ele é bem assim, enfático em mostrar que, depois ele vai falar também como que Jesus começou a chamar as pessoas, é que se Jesus chamou, eu tenho que obedecer. Pronto, acabou. Não tem... Eu achei interessante aqui que ele fala que não tem... cadê? E o que ele espera do ser humano. Ele não tem esse negócio de ficar esperando. Assim, nesse breve trecho, anuncia-se Jesus e o que ele espera do ser humano. Nada mais. Nenhum louvor cabe ao discípulo por seu cristianismo dedicado. Por mais que nós dedicamos ao cristianismo, não cabe nenhum louvor. Tá? Essa ideia de, eu vou trabalhar muito, fazer muito discípulo, não tem louvor nenhum. Nós estamos fazendo apenas aquilo que foi o que Jesus nos determinou fazer. O olhar, olha só, nenhum louvor cabe ao discípulo por seu cristianismo decidido. Tá? Por mais que ele decidiu, por mais que ele se dedica também, não cabe nenhum louvor. O olhar não deve pousar sobre ele, mas somente sobre aquele que o chama e sobre sua autoridade. Não se aponta tão pouco um caminho para a fé, para o discipulado. Não há qualquer outro caminho para a fé senão a da obediência ao chamado de Jesus. Então, se Jesus chamou, eu tenho que obedecer. Se eu obedeço, eu vou decidir a obedecer. E essa decisão a estar obedecendo o chamado de Jesus, não vai ter nenhum louvor para mim. Não precisa nem de ser elogiado. Até porque na Bíblia a gente não vê Jesus elogiando o discípulo porque eles estavam ali seguindo ele. Alguém já viu isso na Bíblia? Se você vai lá, dá uma observada na Bíblia e vê se você tiver algum elogio de Jesus na Bíblia, a respeito dos seus discípulos, depois você coloca aí como observação na aula e me mostra aí, tá bom? Algum elogio de Jesus com o seu discípulo. Então, o chamado discipulado, a definição de discipulado de Bonhoeffer, nós temos que ter uma obediência ao chamado de Jesus. A obediência vai me levar a desenvolver ainda mais a fé. Eu tenho que ver a obediência atrelada à fé. Não é eu vou ter fé e depois obediência. Se eu obedeço, é porque eu vou estar desenvolvendo a fé. A ideia dele falar isso aqui no livro do discipulado, até porque foi um momento que ele estava vivendo onde ele estava tendo uma repressão muito grande do Estado, e a igreja dele, que era uma igreja militante, que queria lutar contra o avanço do Estado e acabar com a humanidade, acabar com os judeus, que também fazia parte da humanidade que Deus criou. Enquanto a igreja dele era aquela igreja militante, tinham outros que não estavam nem aí com o que estava acontecendo. Então, ele era aquele que queria combater o avanço dos ditadores, mas não combater no sentido de desenvolver mortes e mais mortes, não, combater pregando o evangelho e vivendo o discipulado. Esta definição de Henrique Bonhoeffer foi extraído do livro do texto onde Jesus convida Levi para segui-lo, lá em Marcos 2,14. Aqui eu já coloquei o texto aqui para a gente dar uma analisada também. Marcos 2,14. Olha só que interessante. Onde ele vai definir, ele começa a desenvolver a definição do discipulado. Marcos 2. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, Levi o seguiu. Então, Jesus chamou Levi, tá? E Levi seguiu Jesus. Então a ideia de Bonhoeffer é essa. Jesus um dia me chamou, Jesus chamou o Vomar, que é o nosso pastor aí desse programa maravilhoso que nós estamos desenvolvendo aqui nessas mídias, e nos chamou para a gente seguir. Pronto, acabou. A gente não tem que ficar fazendo nenhuma... nós não temos que dar nenhuma condição para seguir Jesus. Não, ele chamou, nós temos que obedecer, e obedecendo esse chamado nós vamos estar desenvolvendo o discipulado de acordo com Bonhoeffer. Eu queria só para lembrar que Bonhoeffer, tá, ele desenvolve muito essa questão no livro todo, questão da obediência a esse chamado.
ele desenvolve tão assim, com tanta categoria, que algumas pessoas já fizeram resenha desse livro, tá? Eu já vi algumas pessoas falando, em que elas observaram que o livro Discipulado de Bonhoeffer, ele é mais assim para um discipulado pessoal, onde você lê ele vai te discipulando, te aproximando ainda mais de Cristo Jesus, para que você viva uma vida de integridade, uma obediência tão grande, que agora você vai ensinar essa integridade e essa obediência para o próximo. A sexta definição de discipulado, nós vamos observar agora o Josué Campanhã. Josué Campanhã também é um autor que tem se dedicado aí há mais de 25 anos já no desenvolvimento de discipulado das igrejas. E ele escreveu esse livro, Discipulado que Transforma, e tem uma série de livros que você encontra aí na grade de livro dele. Então ele fala o seguinte, que o discipulado que transforma vidas é aquele que é praticado todos os dias e não apenas no domingo. Ele precisa passar pelo coração de quem ministra para depois chegar ao discípulo. Os pais espirituais devem falar dia a dia. O conteúdo não pode ser apenas no livro ou numa revista. Foi esse também o modelo de Jesus. Ele não tinha uma classe semanal de discipulado, mas ele estava dia a dia com os 12. Josué Campanhã, ele traz agora para nós, como também os autores anteriores, eles também desenvolveram isso ali na leitura, no desenvolvimento dos seus livros, é a ideia de que o discipulado, ele não vai ser agora aquela ideia de uma classe, onde você vai transmitir ali conteúdo. O discipulado, ele vai ser algo assim diário, quando ele fala assim, todos os dias, e não apenas no domingo, não apenas naquela classe de escola bíblica, ou se não apenas naquela classe de formação de discípulos, e também hoje nós temos muitas classes de formação de líderes, não apenas nessas classes de formação de conteúdo, onde tem conteúdo. E aí tem que ser algo vivido ali no dia a dia. Tá? E ele desenvolve todo esse pensamento no modelo de Jesus. É claro, quando a gente fala de discipulado, no sentido de discipulado cristão, a gente tem que pensar em Jesus. Tá? Então, o discipulado que transforma vidas é aquele praticado todos os dias e não apenas no domingo, e precisa passar pelo coração de quem está ministrando para depois chegar aos discípulos. E os pais espirituais, que são aqueles que estão ali ensinando no dia a dia as pessoas, eles devem falar dia a dia, tem que ter um contato no dia a dia com a pessoa, tá bom? Então, eu não sei se vocês entenderam aí de uma maneira mais simples, porque o livro de Josué Campanhã, Discipulado que Transforma, assim como o de Kate Phillips, que é a Formação do Discípulo, são dois livros muito simples, livro muito bom para que nós possamos estar vivendo, lendo ele no dia a dia, na nossa vivência. São livros que, tanto uma pessoa que entende uma hermenêutica, que desenvolve uma arte de interpretar, entende interpretação mais profunda, quanto aquele que não tem assim uma interpretação, ainda é um pouquinho assim, está no início de desenvolvimento interpretativo. Então, o livro dele é para toda essa classe, tanto aquele que está já vivendo a vida interpretativa, quanto aqueles que ainda estão começando. Então, você que está aí, se você está começando, leia Discipulado que Transforma. Se você também está continuando, já está no desenvolvimento da sua vida, se você ainda não leu, leia ali o Discipulado que Transforma e desenvolva aí o discipulado dia a dia com as pessoas. Essas são as definições de discipulado.